Olá, tudo bem? O meu nome é Bibica e eu vim aqui hoje especialmente contar uma história de amor para vocês. É isso mesmo. E trouxe como companhia a minha amiguinha Peteca. Tudo bem, Peteca? Sim, tudo bem. Você vai me ajudar a contar a história? Eu vou sim. Então tá. Eu e Peteca vamos ficar aqui. A Peteca vai prestar muita atenção na história que eu vou contar. E a história que eu vim trazer para vocês hoje é a vida de Jesus. Desde o seu nascimento, desde a sua anunciação até a sua ressurreição. Mas eu vou contar uma historinha aqui, ó. A história de Jesus narrada às crianças. Tá vendo? Há mais de 20.000 anos, a jovem Maria vivia em uma pequena cidade chamada Nazaré. Ela ia se casar com José, o carpinteiro. Deus a amava muito e a escolheu para ser a mais abençoada entre todas as mulheres. Assim, certo dia, de repente surgiu diante de Maria, em meio a uma luz muito forte, o Gabriel, o anjo de Deus. Então ele disse: Maria, não tenha medo. Eu vim avisar que você vai ter um bebê. Ele é o Filho de Deus. Seu nome será Jesus. Já imaginou, hein? Olha aqui. Aqui, tá vendo? Olha o anjo de Deus aqui. Olha Maria. Ficou muito surpresa. Passaram-se os meses e logo chegou a hora do bebê nascer. Mas Maria e José tiveram que ir a Belém. Foi uma longa e cansativa viagem, especialmente para Maria. Ao chegar, José procurou logo um lugar que pudesse se hospedar, mas a cidade estava muito cheia. Assim, ele e Maria encontraram um estábulo. Fazia muito frio, estava escuro. No meio da noite, cercada de animais, Maria deu à luz a Jesus. Então, ela o envolveu em faixas e acalentou em seus braços. Depois, deitou Jesus em uma manjedoura. Aqui, ó. Tá vendo eles caminhando? Esse aqui é o José, essa aqui é a Maria. Olha eles aqui na manjedoura. Olha, Jesus nos braços de Maria e José tá lá. Olha os animais cercando aí, ó. Tá vendo? Tá cheio de animal. Os anjos visitam os pastores. Nos campos perto dali, os pastores estavam acordados. Claro, vigiando as ovelhas. De repente, uma luz brilhante apareceu. Surgiu no céu e um anjo do Senhor apareceu. E lhes disse: Eu anuncio uma grande alegria. Hoje nasce o Salvador. Já imaginou, hein? Você tá ali, quietinho lá na sua fazenda. De repente aparece no céu um anjo do Senhor trazendo uma mensagem de Deus para você. Aconteceu isso. Então, uma multidão de anjos começou a cantar. Uma multidão de anjos começou a cantar? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que são do seu agrado. Imediatamente, os pastores saíram correndo para Belém, até aquele humilde estábulo que eu contei para vocês. Maria, José e o menino Jesus estavam lá. Ajoelhados diante dele, todos agradeceram a Deus. Olha aqui. Olha aqui. O anjo de Deus anunciando aos pastores, tá vendo aí? Ó, que o Filho de Deus havia nascido. Toda a multidão foi para lá. Olha a Maria lá no estábulo. Bem longe dali, em outra terra do Oriente, viviam alguns homens muito sábios. Eles perceberam o surgimento de uma estrela diferente, e logo compreenderam que era o sinal do nascimento de um novo rei. Um deles disse: Vamos conhecê-lo? Montaram em seus camelos e iniciaram uma longa viagem.
seguindo aquela estrela que eles viram lá no céu. Ela os conduziu até a Israel e os levou até o menino Jesus. Quando encontraram, ajoelharam-se e adoraram. Ofereceram os presentes que tinham trazido: o ouro, o incenso e a mirra. Ofereceram tudo a Jesus. O Salvador do mundo havia nascido em Belém. Essa história é dos 3 magos, lembra? Olha, tá vendo aqui? Eles vendo a estrela. Ó, dá pra ver direitinho? Logo depois do nascimento de Jesus, Maria e José foram até ao templo em Jerusalém. Eles foram apresentar o menino Jesus a Deus. Daí o menino Jesus, quando ele tinha 12 anos, já tinha passado algum tempo, né? Ele foi visitar o templo. Passaram-se os anos, Jesus cresceu e aos 30 anos ele foi batizado. Eu vou ler para vocês com quem batizou Jesus, como ele foi batizado. Quem batizou foi João Batista. Jesus viveu com José e Maria em Nazaré. Ele aprendeu a ser carpinteiro como seu pai. Aos 30 anos, Jesus sai de casa para dizer para as pessoas o que Deus queria verdadeiramente. Ele foi até o Rio Jordão e lá se encontrou com João, filho de Zacarias e de Isabel. João se dedicava a falar sobre Deus e a pedir para as pessoas mudarem de vida, serem boas, serem honestas. João batizava as pessoas que queriam deixar o velho estilo de vida e ganhar uma vida nova. O batismo significa mergulho, batizar significa lavar. De tanto batizar pessoas que queriam mudar de vida, João foi chamado de Batista. Isto quer dizer, João o batizador. Quando Jesus pediu para ser batizado, João não queria batizar Jesus, porque ele dizia que ele não precisava mudar de vida. Mas Jesus insistiu e João aceitou. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, se ouviu a voz de Deus. E uma pomba, que representa o Espírito Santo, veio até Jesus, que é o Filho amado do Pai. E logo depois do batismo, Jesus passou a falar de Deus mais abertamente. Ele já falava, né? Mas aí ele passou a curar os doentes, a curar os leprosos, a fazer os cegos a ver, a fazer os paralíticos andar. Ele multiplicou os pães. E isso, com o passar dos anos, ele foi fazendo a obra de Deus. Ele foi falando do amor de Deus pelas pessoas. Logo depois do batismo, Jesus começou a fazer as visitas diretamente para o povo. Ele começou a fazer suas obras. Ele fazia o cego enxergar, o paralítico andar, multiplicava pães, multiplicava peixe, acalmava o mar. Essas histórias você encontra na Bíblia. Você, com mais calma, você vai parar para você dar uma lida lá, que é passagem da vida de Jesus também. Mas olha, ele fez tanto bem para a humanidade, ele fez tanto bem para aquele povo, que ele foi aclamado a rei. Eu vou ler para vocês. Jesus caminhava com os discípulos para a capital do país, Jerusalém. Ele já era bem conhecido em diversas cidades. Também na capital, sua fama tinha se espalhado. Claro que espalhou. Jesus, ele conseguiu ser amado por quase todos. Antes de entrar na cidade, Jesus pediu que buscassem um jumentinho. Os reis e poderosos entravam em cavalos bonitos e com trajes imperiais. Jesus entrou montando num jumento. Ele quis mostrar que não é carro, ou a roupa, ou qualquer outra coisa que vale. Jesus sempre viveu de forma humilde e simples.
Quando o povo viu Jesus entrar, todos começaram a estender seus mantos, formando um tapete para ele passar. Algumas pessoas pegaram galhos de árvores e balançavam, fazendo uma festa. Todos gritavam: "Este é o nosso rei, bendito os que vêm em nome do Senhor." Jesus sabia que estava chegando a hora de mostrar que ele é um rei diferente. O que ninguém esperava é que ele seria coroado de espinhos. Seu trono seria a cruz. E que na sua morte ele seria reconhecido como o rei de todo o universo. Jesus lava os pés dos apóstolos. Jesus sabia que estava chegando a hora de ser preso e condenado à morte. Por isso, reuniu os apóstolos para um jantar, a última ceia. Naquele dia, enquanto todos estavam à mesa, Jesus levantou e começou a lavar os pés dos apóstolos. Geralmente, as pessoas, ao chegarem numa casa, lavavam os pés antes de fazer refeição. As estradas eram poeirentes e lavar os pés era importante. Mas esse serviço era realizado pelos escravos, um por um. Jesus era o mestre do grupo. Todos estranharam aquele gesto dele. Pedro ficou tão incomodado que não queria permitir. Mas Jesus lhe disse da necessidade de aceitar o gesto para poder estar bem unido a Jesus. Quando terminou de lavar os pés de todos, inclusive de Judas, vocês sabem que traiu Jesus, né? Ele se levantou e explicou o gesto. Disse que ele era o mestre e Senhor e que lavou os pés para dar o exemplo de humildade. Quem segue Jesus entende que é preciso servir aos outros com humildade para estar próximo de Deus e das pessoas. Só gestos lindos, né? Jesus foi um exemplo de vida. Jesus é um exemplo de vida. Ele gostava de narrar histórias. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu na última ceia. Durante a última ceia, Jesus pegou o pão e o cálice com vinho e disse: "Isto é meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é derramado por vós." Assim, ele anunciou que faltava pouco tempo para ser preso e crucificado. Jesus já sabia o que iria acontecer. Mas Jesus prometeu que estaria sempre com seus amigos. Todas as vezes que comemos do pão e bebemos do vinho, consagramos, comungamos o próprio Jesus, seu corpo e seu sangue. Ele quis ser nossa comida e nossa bebida, para que nós não nos afastemos do amor de Deus. Jesus ama tanto a humanidade que deu sua vida na cruz. A prisão de Jesus. Depois da última ceia, Jesus convidou os 3 apóstolos para irem com ele até o Jardim das Oliveiras. E eles foram. Jesus começou a rezar ao Pai do Céu. Jesus estava muito triste, porque percebia que iria sofrer muito e ser morto. Enquanto Jesus rezava, os discípulos dormiam. De repente, chegou um grupo de pessoas com Judas, que deu um beijo no rosto de Jesus. Com esse gesto, Judas tinha combinado de entregar Jesus. Ele ganhou 30 moedas de prata para entregar o Filho de Deus. Pedro ficou muito irritado e cortou a orelha de um soldado. Mas Jesus restaurou a orelha e reprovou a violência. Eles então prenderam Jesus e o levaram ao tribunal. Segundo ele, Jesus deveria ser julgado porque ensinava muitas coisas boas para o povo, especialmente porque mostrou que Deus ama mais as pessoas. Mas é preciso perdoar, repartir o dinheiro com os pobres, cuidar dos doentes e amar até os inimigos. Muita gente achou que isso era demais. Pagaram Judas para entregar Jesus. Pretendiam terminar com a missão e a pessoa de Jesus.
Mas Jesus sabia que o amor é mais forte do que a morte. Por isso que Jesus se entregou. Jesus na cruz. Depois que Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, foi levado para o tribunal, onde foi julgado. Ele não havia cometido crime algum. Todos sabiam, mas deram um jeito para que Pilatos decretasse a morte daquele homem que passou pelo mundo só fazendo bem. E conseguiram, fazer com que Jesus fosse levado à cruz. Decidiram que Jesus deveria morrer pregado numa cruz. No alto da cruz, colocaram uma placa com a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nos crucifixos que vemos a abreviatura INRI, são as iniciais em latim da frase Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aos pés da cruz estava a mãe de Jesus, Maria, e o discípulo João. Naquela hora, Jesus entregou João como filho para Maria e Maria como mãe para João. Então, Jesus sentiu sede. Deram-lhe um pouco de vinagre, como era de costume na época dar aos crucificados, para eles beberem. Logo depois, ele inclinou a cabeça e morreu. Ele fez tudo o que tinha que fazer por amor a todos nós. E agora, aonde está Jesus? Depois que Pedro e João saíram do jardim, Maria Madalena ficou lá. Ela ficou chorando porque o corpo de Jesus havia sumido. Ela viu 2 anjos e lhes disse que chorava porque não encontrava o corpo de Jesus. Em seguida, Jesus apareceu, mas ela pensou que fosse o jardineiro. Quando Jesus disse: Maria, ela reconheceu que era Jesus, um mestre. Tentou segurá-lo, mas ele disse que ela ainda não podia tocá-lo, pois ele devia subir ao Pai. Jesus está vivo e todo aquele que nele crer, mesmo que morra, viverá. Esse é o centro de nossa fé, crer na vida eterna que Jesus preparou para nós. Maria Madalena saiu correndo, anunciando: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Nós cremos na ressurreição de Jesus e esperamos um dia ressuscitar como Ele. Então, estaremos juntos com Jesus na casa do Pai, onde haverá vida e alegria para todos. Jesus vive em nossos corações. Vocês perceberam o que Jesus passou por nós, hein? Ele tinha um amor imenso. Você gostou, Peteca, da historinha que eu contei, da vida de Jesus? Você pode ler, você pode pedir para sua mamãe, para o seu papai, ler as histórias de Jesus da Bíblia para você entender melhor. Tem muitas histórias lá maravilhosas. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Beijo.